Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui. Eu sou o professor Álvaro. Hoje eu vou ser seu professor de filosofia. Hoje a gente vai explorar uma temática surpreendente e necessária para a gente conseguir viver bem nesse mundo aqui que a gente vive, que é a busca pela felicidade. Segundo Aristóteles, a busca pela felicidade é a única coisa que todos nós aqui temos em comum. Todos nós buscamos a felicidade, todo mundo quer ser feliz nesse mundo. Mas a grande questão é como ser feliz. E esse é um pouquinho do assunto que a gente vai abordar na aula de hoje. Mas antes, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas que eu posso dar de como estudar para o Enem. A gente tem tido um contexto em que as questões de filosofia têm se tornado cada vez mais conteudistas nos últimos Enems. O que significa que você não necessariamente vai encontrar a resposta para a questão no texto que a questão está trazendo. Você precisa buscar no seu conhecimento, trazer um conhecimento prévio sobre o pensamento daquele filósofo. Então vamos lá, muita atenção. É importante que você direcione os seus estudos para trazer esse conteúdo para a hora da prova. Então, temas importantíssimos como a filosofia clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles, aquela tríade magnífica dos filósofos da Idade Antiga, é um tema que você não pode deixar de estudar. Como também filosofia moderna, os filósofos contratualistas, como Thomas Hobbes, inclusive foi assunto da nossa aula do ano passado. Então, atenção nesses temas. E também filosofia contemporânea, de pensadores como Michel Foucault, que sempre está caindo nessas questões de vestibular. Mas a aula de hoje é uma aula sobre um contexto da filosofia durante a Idade Antiga, e um contexto que vem logo após essa tríade dos filósofos clássicos que eu falei para vocês. Desse time formado, escalado por Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa tríade compôs a filosofia clássica na Grécia Antiga, mas a gente vai ter um contexto aqui logo quando o Império da Macedônia invade a Grécia. A gente vai observar que as configurações vão se modificar e muito ali naquela região. Então a gente pode observar aqui nesse nosso primeiro slide que estamos falando hoje sobre o helenismo. É um assunto que talvez não caia com tanta frequência quanto cai Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles, inclusive, foi assunto da primeira aula que eu dei aqui nesse projeto. Essa aula funciona como uma continuação dessa minha primeira aula, que eu falei sobre Platão e Aristóteles. O helenismo é um período da história que compreende entre o fim do século IV a.C. até o século II d.C. Então, basicamente, é um período que se estende desde a conquista do Império da Macedônia na região da Grécia até o período do Império Romano, onde a gente pôde observar uma mudança de foco, uma mudança de objetivo nos pensamentos filosóficos dessa época. O contexto dessa região aqui da Grécia durante essa transição para o helenismo é um contexto muito conflituoso. Os gregos haviam criado uma liga, que é a Liga de Delos, que funcionaria para defender a Grécia. Essas cidades-estados se uniram para defender a Grécia de invasões de exércitos estrangeiros. Mas o que aconteceu de fato foi uma disputa interna muito grande, principalmente entre Atenas e Esparta, o que fez com que essas duas cidades-estados entrassem em guerra uma contra a outra, o que consequentemente só enfraqueceu essa região da Grécia, tanto politicamente como economicamente e militarmente. Então, essas duas cidades-estados entrando sempre em conflito foram se enfraquecendo e se enfraquecendo. Acontece que ao norte da Grécia, tínhamos o Império da Macedônia começando a se formar. Na verdade, liderados pelo rei Filipe II,
eles começam a conquistar alguns territórios. E o rei Filipe II, da Macedônia, percebe uma grande oportunidade. Ele observa a Grécia enfraquecida. Os macedônicos, eles tinham uma cultura muito próxima da cultura grega, até pela proximidade geográfica ali entre essas duas regiões. E o Filipe da Macedônia conquista a Grécia e desmonta toda aquela organização política que havia na Grécia durante esse período clássico da filosofia. Acontece o quê? Acontece que a democracia ateniense, por exemplo, ela não mais funciona daquela maneira. Então, o Império da Macedônia domina politicamente essas cidades-estado e aquela democracia grega simplesmente não funciona mais da maneira como funcionava. Então, esses cidadãos não estão mais indo para as ágoras, para as praças, para discutir a política, para tomar decisões em assembleias. Eles começam a mudar um pouco o seu foco de pesquisa. Esses filósofos que antes estavam preocupados com as questões políticas, como estava preocupado Platão quando propôs a sofocracia, ou Aristóteles quando estava falando que o ser humano é um animal político, essas discussões políticas vão ser deixadas de lado durante o período do helenismo, justamente por conta desse domínio político da Macedônia na Grécia. O Filipe II foi o responsável por expandir os domínios aqui para a região da Grécia, bem aqui no Mar Egeu, mas é seu filho, Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, que vai dar continuidade para essa expansão territorial do Império da Macedônia. E eu trouxe aqui para vocês um mapa que mostra a dimensão desse império, a dimensão que esse império conseguiu alcançar territorialmente. A Macedônia é uma região que fica bem aqui, ao norte da Grécia. Com o Filipe II, eles invadem essa região aqui do Mar Egeu e passam a dominar politicamente essa região, mas é com Alexandre Magno que a maior quantidade de terras vai ser conquistada pelo Império da Macedônia. E ele vai avançar por toda essa área aqui, onde se posicionava Crescente Fértil, até as regiões onde atualmente fica o Afeganistão. E é justamente aqui nesse Afeganistão que o Alexandre Magno vai estagnar suas conquistas e é onde esse Império da Macedônia vai posteriormente começar a se desmanchar. Mas o ponto que eu queria que vocês analisassem comigo aqui é: com essa expansão do Império da Macedônia, há também uma grande troca cultural entre toda essa região. Então, o que circulam nessas regiões aqui não são só mercadorias ou exércitos. O que está circulando aqui também são ideias. Então, esses viajantes que viajaram nessas expedições de conquista junto com Alexandre o Grande traziam do Oriente também ideias, percepções sobre outros povos, percepções sobre outras culturas. O que vai fazer com que a cultura grega comece a se sintetizar com a cultura oriental. Então, a partir do domínio do Império da Macedônia, a cultura grega não vai ser mais a mesma. A cultura grega vai começar a carregar elementos da cultura oriental. Então, a gente vai começar a perceber que esses filósofos do helenismo vão trazer outras temáticas, outros tipos de abordagem. Vão trazer uma filosofia preocupada com a busca pela felicidade ou como lidar com a morte. Esse tipo de questionamento vai começar a aparecer. A gente pode observar no próximo slide que um outro tipo de ideal começa a surgir por conta desse contexto, que é o ideal cosmopolita. Antes da invasão do Império da Macedônia, havia uma ideia de um homem cidadão, aquele homem que ia para as praças de Atenas discutir a política, participar das assembleias, definir o que seria decidido nessas assembleias, fazer política mesmo. Esse era o homem cidadão, o homem que estava preocupado com o coletivo, com as decisões coletivas. Quando a sua cidade é conquistada por um grande império, essas decisões não mais precisam ser tomadas, elas estão sendo tomadas pelo imperador. Então,
esse homem cidadão começa a ser substituído por uma ideia de homem indivíduo. Então, em vez desse homem olhar para a comunidade que ele vive, olhar para a coletividade, ele vai começar a criar as suas questões filosóficas e voltar elas para dentro de si mesmo. Então, as investigações filosóficas vão estar cada vez mais centradas na ideia de indivíduo. E surge o ideal cosmopolita, que significa o quê? Significa que se antes tinha-se a ideia daquele cidadão que pensa a polis, agora com essa conexão toda causada por esse império que domina essas terras e essa grande troca cultural que está acontecendo naquela região, surge a ideia de que o mundo inteiro seria uma grande polis. Agora, eu queria retornar do slide anterior para aquele mapa. Quando eu estou falando que o mundo inteiro é uma grande polis, obviamente eu não estou falando do planeta Terra, até porque esses gregos, eles não faziam a menor ideia da existência da América, por exemplo, onde vivemos. O mundo inteiro para eles é justamente essa região, é o litoral do Mar Mediterrâneo, essa região onde ficava anteriormente o Império Persa, a região da Mesopotâmia, o Egito, isso é o mundo inteiro para ele. Como esse mundo está conectado através das culturas e através da sintetização dessas culturas, isso tudo para eles passa a ser entendido como uma grande polis. Podemos voltar para o slide seguinte. Então, eles passam a pensar o mundo inteiro como uma grande polis. Só que Atenas ainda carregava uma fama, um status muito grande de centro do pensamento filosófico nesse mundo grego. Então, logo após a conquista do Império da Macedônia, Atenas continua sendo o epicentro da filosofia, o epicentro cultural desse Império da Macedônia. E como as discussões políticas estavam sendo deixadas de lado por conta dessa ocupação do Império da Macedônia, outras preocupações passam a surgir na cabeça desses pensadores, desses filósofos. Então, em vez de se preocupar com a política, com as questões coletivas, eles olham para dentro de si mesmos e buscam resolver questões fundamentais sobre a vida, como, por exemplo, a busca pela felicidade, encontrar a melhor maneira de se viver. E dentro desse contexto, a gente pode destacar 4 correntes filosóficas que foram as correntes principais desse helenismo grego. Foram elas o epicurismo, o estoicismo, o cinismo e o ceticismo. A gente vai passar por essas 4 escolas filosóficas individualmente, então a gente vai tentar entender qual era a forma que esses pensadores teorizaram para a gente encontrar, de fato, uma vida feliz. Quem nunca se perguntou isso? Quem nunca se perguntou como eu posso fazer da minha vida melhor? Qual é a melhor maneira de eu viver a minha vida para que eu possa ser feliz? Espero que pelo menos um desses 4 pensadores, ou todos eles, ajudem vocês a responder essas perguntas que todos nós temos. Então vamos partir para o primeiro, que é Epicuro. O próprio nome da escola filosófica dele remete ao nome de Epicuro, também conhecido como Epicuro de Samos. Ele viveu entre 341 a.C. e 270 a.C. Ele nasceu na ilha de Samos, o litoral de onde atualmente fica a Turquia, e ele vai a Atenas, que é o epicentro cultural desse mundo helênico, para instalar uma escola. Nesse momento da vida dele, o Epicuro já era um grande pensador, ele já tinha trabalhado com educação em outros lugares, e ele vai viver essa vida de filósofo em Atenas. E como ele não era cidadão ateniense, ele instala a sua escola em um local um pouco mais afastado do centro de Atenas, num belo jardim.
E era nesse jardim que ele recebia as pessoas que estavam interessadas em aprender a sua filosofia epicurista, estavam interessadas em buscar a felicidade ou buscar uma vida melhor. Então, por isso, os epicuristas ficaram conhecidos como os filósofos do jardim, justamente porque eles se reuniam ali nesse jardim. E essa escola epicurista traz uma novidade que pode parecer estranho para a gente, com o nosso olhar do século XXI, mas se a gente parar para pensar que um pouco antes do Epicuro chegar a Atenas, um pouco antes desse contexto da invasão do Império da Macedônia, quem eram os cidadãos atenienses, aqueles que participavam da democracia ateniense? Eram os eupátridas, homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense e que tinham cumprido o serviço militar. Ou seja, quem tinha direitos políticos ali, quem eram os cidadãos? Eram apenas um grupo seleto. As mulheres não se incluíam nesse grupo, os estrangeiros não se incluíam nesse grupo, muito menos as pessoas escravizadas não se incluíam nesse grupo. E como o Epicuro não era exatamente um ateniense, quer dizer, ele não era ateniense, ele veio de Samos, ele começa a receber todo tipo de gente dentro do seu jardim para estudar e praticar esse epicurismo. Então, lá frequentavam mulheres, pessoas escravizadas, o que não era nem um pouco comum para aquela época, e saltava aos olhos de alguns atenienses um pouco mais conservadores, vamos dizer assim. Vamos para o próximo slide. E a gente vai começar a entender, afinal, como que o Epicuro pensava que era a melhor forma de se viver. Bom, para os epicuristas, o bem, a vida tranquila, a vida serena e feliz, ela encontra-se no prazer. Mas, calma lá, vamos diferenciar uma coisa aqui. Epicurismo não é hedonismo. Hedonismo é uma prática filosófica, é uma filosofia de vida, vamos dizer assim, em que você recorre a qualquer tipo de prazer para tentar buscar a felicidade. Qualquer tipo de prazer, inclusive os prazeres dos exageros. Mas o Epicuro não era hedonista, ele buscava o bem em alguns tipos de prazeres e dizia que outros prazeres deveriam ser evitados. Então, hedonismo, todos os tipos de prazer. O epicurismo não. O epicurismo se baseia em diferenciar os tipos de prazer. Então, o Epicuro ele vai desprezar alguns prazeres. Ele vai desprezar os prazeres que são ligados à riqueza, ao poder, à fama, ou mesmo à sensualidade desregrada. E ele dizia que os deuses, por exemplo, eles só eram felizes porque eles conseguiam ter uma serenidade. Eles não tinham aquela preocupação que nós temos com os sofrimentos da nossa vida. Então, os deuses conseguiam, por ter uma vida eterna, eles conseguiam ter uma vida tranquila, uma vida serena, sem muitos extremos de tristeza ou felicidade. E é esse tipo de felicidade que o Epicuro quer encontrar. Então, a gente tem que diferenciar aqui que felicidade, essa felicidade que os filósofos do helenismo estão buscando, não é a mesma felicidade de quando o seu time de futebol marca um gol. Isso é euforia. Na final do campeonato, seu time faz um gol aos 45 do segundo tempo, você parece que é a pessoa mais feliz que você conhece na vida. E você está eufórico, está querendo sair correndo e jogar tudo para cima. Não é isso que esses filósofos estão buscando. Isso é euforia. A gente não consegue viver uma vida eufórica o tempo todo. Imagina, você ficar eufórico o tempo todo. Mas você consegue viver uma vida serena, tranquilamente. Esse é o objetivo. E o Epicuro dizia o seguinte: para alcançar essa imperturbabilidade, não se sentir perturbado, a gente tem que distinguir os prazeres. O prazer sereno que o Epicuro está buscando aqui,
ele se encontra em dois elementos. O primeiro deles é a aponia, que do grego significa ausência de dor no corpo. E somado à ataraxia, que é a ausência de perturbação na alma, quando a gente consegue encontrar esses dois elementos, a gente vai estar seguindo o caminho do prazer sereno. Vamos para o próximo, porque eu vou mostrar para vocês quais são os prazeres que nós temos que distinguir para a gente conseguir seguir a filosofia epicurista. Para o Epicuro, existem 3 tipos de prazer. O primeiro deles são os prazeres naturais e necessários. São aqueles prazeres que são naturais porque a gente faz isso naturalmente na nossa vida, e eles são necessários porque se a gente não tiver esse tipo de prazer, a gente vai morrer. Por exemplo, se alimentar, beber quando você tem sede, comer quando você tem fome, descansar quando você está cansado. São coisas que se você não fizer, você não vai conseguir sobreviver. Por isso são prazeres naturais e necessários. E por que são prazeres? Alguém aqui já fez um exercício físico assim, extenuante, você ficou cansado, chegou morto em casa e aí tudo que você quer é um copo de água gelada. E você bebe aquele copo de água e, nossa, como é prazeroso? Pois é um prazer natural e necessário. Você precisa beber água para sobreviver. Ou quando você está com muita fome e aí você come um almoço assim muito gostoso e saudável e você se sente saciado. É um prazer natural e necessário. Ou quando você está morto de cansaço, tem 3 dias que eu não durmo direito, eu preciso muito dormir bem, aí você deita assim, dorme aquele soninho à tarde, descansa, acorda revigorado. Prazer natural e necessário. Esse tipo de prazer a gente deve buscar o tempo todo na nossa vida. Esse aí não precisa ficar regulando ele não, pode buscar sempre. O segundo prazer são os prazeres naturais e não necessários. Como, por exemplo, cultivar uma amizade, saborear uma comida, uma bebida refinada, se vestir bem. São prazeres naturais e não necessários. A gente pode ter um pouco desses prazeres, mas se a gente não tiver eles, a gente também não vai morrer por causa disso. Então, esses prazeres devem ser buscados com algum comedimento. E por último, atenção, podemos voltar aqui um slide, os prazeres não naturais e não necessários. Esses prazeres a gente deve evitar de qualquer maneira. Então, consumo em excesso, fixação por riqueza ou fama. Na época que eu era mais garoto, estava na moda rodízio de pizza. Rodízio de pizza é um prazer não natural e não necessário. Você vai no rodízio de pizza, come 15 pedaços e sai de lá passando mal. Esse é um exemplo de que o excesso não te traz prazer na hora, mas ele também traz consequências. Então os prazeres não naturais e não necessários, eles trazem consequências para a nossa vida e a gente deve evitar eles. Vamos para o próximo slide. Eu organizei aqui para vocês que os prazeres naturais e necessários a gente deve sempre praticar. A gente pode praticar os prazeres naturais e não necessários, com alguma moderação. E que a gente deve evitar os prazeres não naturais e não necessários, porque eles levam a gente à instabilidade e ao sofrimento. Vamos para o próximo slide. Porque o Epicuro falava muito sobre a morte. E ele acreditava que a alma tinha uma natureza material. Ele seguia uma tradição atomista, em que via tudo como uma maneira física. Então, o mundo inteiro era puramente físico e todas as coisas eram físicas, eram compostas por átomos. De modo que, quando a gente morria, o nosso corpo ele ia se decompondo, desaparecendo e formava, essas partículas formavam outras coisas, outras plantas, outros seres vivos, e a nossa alma também deixava de existir, pela alma ter uma natureza material, segundo o Epicuro. Então ele está falando aqui para a gente que a alma, por ter uma natureza material, ela desaparece com a morte. E a morte, para ele, nada significa
porque ela não existe mais para os vivos. Quando a gente morre, quando a morte acontece, a nossa alma já não mais existe, a gente não está lá para ver a morte. Então, é mais importante se preocupar em como vivemos. E se a morte é o fim das sensações, se a gente não sente mais após a morte, ela não pode ser fisicamente dolorosa. E se é o fim da consciência, ela não pode causar uma dor emocional. Então, a gente não tem nada a temer. E, superado esse medo, a gente pode ser feliz, finalmente, seguindo os preceitos do epicurismo. Vamos para o próximo. O Epicuro, ele propunha um quádruplo remédio. Se a gente seguisse esses 4 remedinhos aqui, a gente ia viver uma vida feliz. Primeiro, os deuses não são temíveis, a gente não precisa ter medo da punição dos deuses. Aqui ele está falando dos deuses gregos da época dele. Segundo lugar, a morte não nos traz riscos, porque quando ela acontece, a gente já não está mais lá. E terceiro, o prazer, se entendido corretamente, pode ser um bem para todos. Se a gente evitar aqueles prazeres não naturais e não necessários, o prazer pode sim trazer felicidade para a gente. E que a dor não dura ininterruptamente e ela é facilmente suportável. E o Epicuro sabia do que ele estava falando porque ele conviveu a vida inteira com pedras nos rins, o que fez com que ele sentisse uma dor muito constante ao longo da sua vida. Ele falava que a dor passa. Essa dor física, ela passa, ela é suportável. E aí a gente tem que se concentrar nas memórias boas que a gente tem na vida e seguir uma vida dos prazeres controlados, não todos os prazeres. Vamos para o próximo. Eu trouxe um meme aqui para vocês, ó, em que a Lisa, ela tem contato primeiramente com uma citação do Schopenhauer que diz: a vida é um sonho e a morte é o despertar. E aí, coitada, olha a cara dela. Mas ela vai ser acalentada pela citação do Epicuro, que vai dizer que a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, não existimos mais. Isso, ó, deixou a menina Lisa tranquila. Vamos para o próximo. Eu trouxe uma questão do Enem aqui para vocês sobre o epicurismo. Como que o epicurismo cai no Enem? Essa questão é de 2014 e traz o seguinte texto. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Epicuro de Samos. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim. Então vamos ter atenção aqui numa coisa. Qual é a palavra-chave aqui da pergunta? Qual é a palavra que comanda a pergunta? O homem, segundo Epicuro, então está falando de Epicuro. Segundo Epicuro, qual é a finalidade do homem? O que a pessoa faz? Qual é o objetivo da vida humana, segundo o Epicuro? Letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade? Bom, tá na cara, né? A gente já encontrou de cara a alternativa correta. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Vamos ver as outras por que não estão corretas. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Não é o cerne da questão da filosofia do Epicuro. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. A gente vai ver que essa alternativa aqui combina bem com o estoicismo, que é o nosso próximo assunto. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Não, ele não está falando nada de divindade. Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Essa alternativa aqui fala muito sobre o ceticismo. Esse é um próximo assunto. Porque agora a gente fala de estoicismo, a gente vai falar de um filósofo chamado Zenão de Cítio, que viveu entre 334 a.C. e 262 a.C. E essa escola filosófica recebe esse nome de estoicismo, vem da palavra estoa. Estoa é um tipo de prédio que existia na Grécia Antiga, em que existia uma fileira de colunas
e esses pórticos que formavam entre uma coluna e outra eram chamadas de estoas, daí estoicos. E esses filósofos se reuniam com Zenão nessas estoas. E vamos dar uma olhada em como se configurava a filosofia estoica. Bom, diferente do epicurismo, os estoicos eles desprezavam o prazer, todos os prazeres, totalmente. Isso chegou a criar até uma certa rixa entre estoicos e epicúreos, em que os estoicos chamavam os epicuristas de hedonistas. Aquilo que eu tinha explicado para vocês. Ou seja, como se os epicuristas ficassem só ali, desfrutando os prazeres. Por quê? Porque os estoicos estão desprezando os prazeres, porque segundo eles, segundo Zenão, os prazeres seriam fontes de muitos males. A gente tem aquele prazer a um primeiro momento e logo depois vem uma consequência negativa. A gente vai sofrer ou porque não tem mais aquele prazer, ou porque você teve aquele prazer demais e depois você sente um vazio. Então, os estoicos procuram desprezar esses prazeres. E para alcançar a ataraxia, a imperturbabilidade da alma, seria necessário eliminar as paixões, porque, segundo os estoicos, as paixões provocam sofrimento. Olha essa frase aqui, ó. Se o sábio vive de acordo com a natureza e a razão, não é o prazer que trará felicidade, mas a virtude. Então, o que os estoicos querem é encontrar a virtude e não o prazer. Primeiro passo da filosofia estoica, desprezar os prazeres, eliminar as paixões. Para que atingir um estágio de apatia. Esse estado de apatia ele é marcado pela ausência da paixão. Então, quando você elimina a paixão da sua vida, você vai conseguir ter uma vida apática. E parece que isso não é nada feliz, né? Uma vida apática. Mas essa vida apática, segundo os estoicos, é justamente o que evitaria o sofrimento. E você conseguiria alcançar a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Basicamente, a filosofia estoica se preocupava com esse desprezo pelas paixões, mas também trazia algumas máximas que trazem, por mais que você não concorde muito com o estoicismo, trazem reflexões bem interessantes. A primeira delas é que o que não podemos transformar, não devemos nos preocupar, como a morte, por exemplo, o envelhecimento, a opinião das outras pessoas. Então, o que a gente não tem o poder de transformar, não vale a pena a gente se preocupar, porque se a gente se preocupar com aquilo que a gente não pode transformar, a gente vai sofrer. Ou a gente deve se preocupar com o quê? Com o que a gente pode transformar. E o que a gente pode transformar? A gente, a nossa cabeça. A gente consegue mudar o nosso comportamento e mudar a maneira como a gente reage a determinadas situações. Mas você não vai conseguir mudar o que o seu colega pensa. E se você ficar dedicando a sua vida a tentar mudar o que o seu colega pensa, você só vai causar sofrimento para você mesmo, segundo os estoicos. A preocupação com a morte é a mesma coisa. A morte é algo inevitável, a gente não vai conseguir evitar a morte. Então, por que se preocupar com algo que a gente não vai conseguir evitar? Esse tipo de preocupação só traz sofrimento e os estoicos estão tentando evitar completamente o sofrimento, se encontrar a imperturbabilidade da alma. Então, a melhor maneira de conservar o seu ser é a aceitação serena do seu destino. Se você não pode transformar o que você está vivendo, você deve aceitar o seu destino. E quando você aceita o que o destino quer, quando você aceita que aquela situação é uma situação que você não pode mudar e você aceita que esse é o seu destino, aí você encontra liberdade. Porque a liberdade, segundo os estoicos, é querer o que o destino quer. Então tem vários relatos de pensadores estoicos que viveram durante o período romano e um pouco posterior, que foram, por exemplo, capturados pelo exército inimigo e passaram por diversas torturas, e que só conseguiram sobreviver por conta desses preceitos históricos. Eles aceitaram o destino deles e não se preocuparam com o que eles não podiam transformar. E essa fixação por esses preceitos estoicos teria sido o que salvou pelo menos mentalmente, essas pessoas que passaram por esse tipo de tortura
durante esse período. Vamos para o próximo slide. E a gente traz aqui um outro meme, um quadrinho, que a gente percebe como que é sutil o estoicismo. Por isso que eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês. Antes do estoicismo, um rapazinho, sei lá, sério, aí ele feliz, aí a vida fala não e ele fica triste. Depois do estoicismo, a mesma coisa, ele feliz, a vida fala não e ele tá tranquilo, tá feliz, tá sereno. Repare, ele não está eufórico aqui. Ele não está vibrando como se seu time tivesse feito um gol. Ele está sereno, imperturbável. Vamos para a próxima. Eu trouxe uma questão do Enem aqui para vocês. Enem de 2017. É uma citação do Epiteto, que foi um filósofo do helenismo já romano, mas que serve muito bem para ilustrar como cai uma questão sobre estoicismo no Enem. A citação é a seguinte: jamais, a respeito de coisa alguma, diga, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu? Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa, por meio de quem aquele que te dá e te pede de volta, na medida em que ele der, faz o uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem, do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Então, a característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo Epiteto é atenção no comando da questão. A característica do estoicismo presente nessa citação. Então vamos lá, vamos ver as alternativas. Explicar o mundo com números é uma característica do estoicismo? Não. Então a gente já elimina essa. Identificar a felicidade com o prazer? Menos ainda. O estoicismo está querendo eliminar os prazeres, não ter prazer nenhum, evitar esses prazeres. Isso aqui tem a ver com epicurismo. C. Aceitar os sofrimentos com serenidade. Pô, é isso aí. Isso aí é muito estoicismo. Então vamos guardar essa, provavelmente é essa, hein? D. Questionar o saber científico com veemência. Questionar o saber científico com veemência? Não tem nada a ver isso. E. Considerar as convenções sociais com desprezo. Aí é que tá. O estoicismo está dizendo que a gente tem que encontrar um estado de apatia, mas não necessariamente desprezar as convenções sociais, não. Desprezar os prazeres, o que é bem diferente. O que nos dá a alternativa C, aceitar os sofrimentos com serenidade. E assim a gente passa para a nossa próxima escola filosófica do helenismo, que é o cinismo, que vai trazer para a gente um personagem interessantíssimo, talvez um dos personagens da história da filosofia que seja mais curioso, que é o Diógenes. O Diógenes viveu entre 400 a.C. e 323 a.C. Ele nasceu em Sinope, mas vai a Atenas, onde ele vai viver boa parte da sua vida, e a escola filosófica do cinismo traz esse nome por conta da palavra cão. Em grego, cão era sino. Daí, sino, cinismo. Mas por que cão? Porque os cínicos diziam que a melhor forma de você viver a sua vida é viver a sua vida com muita simplicidade, como vive um cão. Vamos para o próximo slide. Eles então viviam de forma simples e sem pudores. Tudo o que é natural podia ser feito em público. Então pensa só esse Diógenes, pensando que ele deve desprezar os bens materiais, desapegar dos bens materiais, porque são os bens materiais que causam sofrimento. E que tudo que é natural pode ser feito em público, o que significa que o Diógenes não tinha problema nenhum em, se ele sentisse uma vontade de, fazer o número 2, ele fazia ali mesmo, onde ele estava, ali na Praça de Atenas, o que chocava completamente aquela sociedade ateniense. Vocês imaginam, né? Tava lá você saindo de manhã para um passeio matinal e tal, o Diógenes peladão lá. Imagina. E por quê? É natural. Não é natural estar pelado, não é natural fazer as suas necessidades, então tudo
o que era natural poderia ser feito em público. Essa seria a vida mais simples possível. Lembra da história do cão? Ele estava vivendo como um cão. O cão não faz as suas necessidades no meio da rua. Tudo que um cão faz no meio da rua, inclusive aquilo que você está pensando, o Diógenes achava que não tinha problema nenhum em fazer no meio da rua. E que o que traz sofrimento mesmo para as pessoas são os bens materiais. As posses trazem o sofrimento. Vamos para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês como que o Diógenes vivia e vou contar uma história bem interessante sobre ele. Esse aqui é o Diógenes, já num estágio mais avançado da sua vida. A gente pode observar aqui nessa imagem que ele vivia dentro de um barril, ele tinha poucas vestimentas, tinha poucas posses, poucos pertences, mas ele está lidando aqui com uma figura bem vestida, uma figura com trajes elegantes. E essa figura é justamente Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Conta-se, reza a lenda, que um dia Alexandre o Grande foi a Atenas, ele já tinha ouvido falar muito de Diógenes, e a ideia dele era o seguinte: vou procurar esse Diógenes e vou oferecer para ele qualquer coisa que ele quiser. Casas, terras, riquezas, ele vai poder escolher qualquer coisa, poder, e aí eu vou conseguir corromper esse Diógenes. E aí dizem que ele chegou na frente, parou na frente do Diógenes e falou: você que é Diógenes, famoso filósofo cínico? Sou eu. Estava ali o Diógenes só descansando e tal. Eu sou Alexandre o Grande, sou o homem mais poderoso aqui de todas essas terras e eu vim aqui para te oferecer o que você quiser. Casa, riqueza, fama, é só você me pedir. Dizem que Diógenes respondeu assim: qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, qualquer coisa que você pedir. Você podia chegar um pouquinho para o lado que você está tapando o sol? E assim ele deu uma grande tirada no Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não conseguiu corromper o Diógenes, que continuou vivendo sua vida simples, liberta dos bens materiais, e vai viver o restante da sua vida retirado numa região de mata, de montanha, e, teoricamente, até onde se sabe, morrendo de causas naturais. E aí, eu trouxe um meme aqui para vocês, que é o Diógenes falando: era só o que me faltava. Tadã! Como é que é aquele... Vamos para o próximo. Esse outro meme é engraçado também, porque quanto mais procuro homens honestos, mais admiro os meus cachorros. E aqui a gente pode observar nessa imagem o Diógenes com uma lamparina dentro do seu barril. E a lamparina, além de para ler textos à noite, na verdade dizem que o Diógenes usava ela durante o dia, porque ele estava usando ela para iluminar e ver se encontrava homens honestos. E, na verdade, ele não conseguia encontrar homem honesto nenhum. Era uma crítica que ele estava fazendo ali para aquela sociedade. Rodeado de cães, né? Uma pintura bem interessante também. Vamos para o próximo, porque a gente encerra a nossa aula falando de outra figura interessantíssima da história da filosofia, que foi Pirro de Elis, o grande filósofo cético. Ele viveu entre 360 a.C. e 270 a.C. E ele foi considerado o primeiro filósofo cético. A história de vida dele é a seguinte: ele acompanhou Alexandre o Grande em várias campanhas militares ao longo dessa conquista do Império da Macedônia. E ele pôde observar diversas culturas. Vamos para o próximo slide aqui, porque ao acompanhar o Alexandre Magno nessas guerras de conquista, o Pirro ele conheceu povos, valores, crenças diferentes. E quando ele sai para essas viagens, para essas expedições de conquista, ele está carregado de verdades, de coisas que ele acreditava que era a mais pura verdade. E ao conhecer povos de outras culturas, ele percebe que o que ele acreditava que era verdade, aqueles outros povos enxergavam de uma maneira completamente diferente. E ele chega a mudar de opinião sobre várias coisas ao ter contato com esses outros povos. E ele começou a perceber que tudo aquilo que ele tinha como verdade absoluta não era verdade de maneira alguma. E essa desilusão causava muito sofrimento. Então ele vai entender que o sofrimento na vida é causado quando a gente
percebe que tudo aquilo que a gente acreditou como uma verdade absoluta, na verdade, não é verdade nenhuma. Então ele começou a confrontar várias convicções que ele tinha e ele começou a desconfiar de qualquer certeza que ele pudesse ter. E dizem que o Pirro, dizem que o Pirro ele começou a duvidar dos seus próprios sentidos. Sabe quando você está à noite num lugar e você viu alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que você viu? Ou quando você escuta alguém te chamar e aí você vira, ei, alguém me chamou? E ninguém te chamou? Então, são os seus sentidos te traindo, te pregando uma peça. E o Pirro dizia que a gente não pode confiar nem nos nossos próprios sentidos. Por quê? A atitude do sábio é a suspensão do juízo. A ideia dele é a seguinte: não existe verdade. A gente acha que as coisas são verdade, mas na real não são verdade não. Então, para ele, os seres humanos não teriam a possibilidade de ter certeza sobre nada. A gente nunca vai conseguir alcançar a verdade e a gente deve suspender o juízo. A gente não deve julgar as coisas porque a gente não sabe o que é real de fato ou não, o que é verdade ou não. Então, ele propõe o quê? Uma aceitação do fato de que não podemos discernir o verdadeiro do falso. Vamos para o próximo. Não confundir. Suspensão do juízo não é isso aqui não, tá? Tem nada a ver com isso aqui, ó. O Pirro suspendendo o juiz. Não, vamos para o próximo. Suspensão do juízo é você não julgar. Por que você não julgar? Justamente porque você não tem chance nenhuma, segundo o Pirro, de conseguir discernir o que é verdadeiro daquilo que é falso. Outras características do ceticismo. Aqueles que se prendem a verdades indiscutíveis vão ser infelizes. Então a gente não pode se prender a verdades indiscutíveis, porque quando a gente descobrir que aquilo não é uma verdade, a gente vai sofrer. Devemos então o quê? Desconfiar dos nossos sentidos. Ninguém sabe nada. Então os céticos vão questionar tudo e todos e questionar até si próprios. E o Pirro, gente, levou isso ao extremo. Dizem que o Pirro, quando... Isso é tudo um pouco lenda, tá? Mas dizem que o Pirro uma vez encontrou um grupo de cães raivosos que vieram correndo na direção dele e dos seus amigos, espumando pela boca e rosnando. E aí todos se desesperaram e o Pirro estava assim, tranquilo, gente. Nada garante que esses cães aqui estão bravos com a gente. Eles podem vir aqui e ser amáveis. E também nada garante que só porque eles estão espumando pela boca, eles vão querer fazer alguma coisa ruim com a gente. E também nada me garante que esses dentes afiados dele, ao morder a minha pele, vão me machucar. Ele está desconfiando de tudo. Vamos para o próximo slide, porque eu trouxe essa pintura do Petrarca Meister, que traz uma outra anedota sobre o Pirro, que é a seguinte. O Pirro, em determinado dia, estava numa embarcação navegando pelo mar Egeu quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. E essa tempestade foi uma das maiores tempestades que se viu naqueles tempos e rapidamente até o marinheiro mais experiente ficou completamente desesperado, certos de que a qualquer momento todo mundo ali podia morrer. E o Pirro estava como? Aqui o Pirro, ó, encostadão ali no mastro, pô, tranquilão. Dizem que estava todo mundo desesperado e o Pirro estava lá. Não, gente, relaxa. Nada, puxando a vela ali, né? Nada garante que só porque essa tempestade está dessa maneira que a gente vai morrer. Às vezes é só uma impressão aí que vocês estão tendo, vocês estão sendo enganados pelos sentidos de vocês. Vai acontecer nada não, ó, tá tranquilo. E dizem que ele passou pela tempestade com a maior tranquilidade enquanto está todo mundo desesperado. Então esse ceticismo dele, se por um lado pode ser ruim, por outro lado pode ser bom, né? Pode trazer uma certa tranquilidade em situações extremas. Para encerrar, como que o ceticismo cai no vestibular? Vamos ver uma questão aqui. Eu trouxe uma citação interessante do Nigel Warburton, que é justamente falando sobre essa experiência em que o Pirro demonstrou que é possível se manter indiferente, inclusive nessas circunstâncias da tempestade.
Vamos para a questão agora. Enem de 2016. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo. Carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando aos arbítrios dos sentidos. Citação do Laércio em Vida e Sentenças dos Filósofos Ilustres. O comando da questão é o seguinte: o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por, letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Vamos tomar cuidado, hein? Olha as pegadinhas. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Bom, o Pirro tinha algumas obrigações com a sociedade, ele não estava lá no navio com aquelas outras pessoas, então não é bem por aí. B. Atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim de uma vida feliz. Parece o epicurismo, né? Não é o ceticismo do Pirro, não. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Ah, isso é bem Pirro, hein? Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Vamos ver as outras. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Bom, não restam dúvidas. Alternativa C. Bom, gente, é isso que eu tenho para trazer hoje. Espero que vocês façam uma excelente prova e até a próxima.